Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário Próximo Livro ou Melhor. Desde já eu peço se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative também as notificações, assim todas as vezes que eu lançar um vídeo novo você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livros, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse teu engajamento, meu canal vai crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, @mmonicacarneiro, assim mesmo, com 2 M's, com 2 C's. Entre outras coisas de minha rotina, eu falo sobre livros. Vou deixar na descrição do vídeo meu Scooby, caso você queira me seguir nessa rede literária. Deixarei também minha wishlist com os livros desejados na Amazon, caso você queira me enviar um livro ou qualquer outro mimo de presente. E finalmente eu deixo a recomendação. Se você for adquirir algum livro ou qualquer outro produto pela Amazon, use o link de algum canal associado, assim você estará ajudando algum produtor de conteúdo digital. Lembrando que esse vídeo eu vou disponibilizar na plataforma do Scooby. Dar os recados, finalmente eu trago o vídeo opinião de leituras do mês de abril, bem atrasado. A bem da verdade é que desde janeiro estou super atrasada com tudo, mas seguimos avante na meta. Eu acho que o único livro que de fato eu flopei foi Trocas Macabras de Stephen King de janeiro, que eu não consegui seguir, mas eu pretendo ainda esse ano retomá-lo, não sei quando. E agora eu vou falar desse mês de abril de leituras. Teve muita coisa boa, teve Abandonados, mas posso dizer mais que foram trocas, e eu vou explicar o porquê. Quem tem acompanhado o canal e me acompanha nas redes sociais já tem uma ideia. E aí eu vou falar sobre Abandonados, leituras que eu fiz, leituras de livros que estão em minhas mãos agora e outros que já não estão. E aí eu vou explicar o porquê, tá bom? Deixa eu pegar aqui a pilha. Aí primeiro eu vou falar dos Abandonados. É, Já saiu um vídeo, pelo menos, das minhas andanças em biblioteca. Isso é um novo quadro do canal, pela biblioteca onde andei, porque voltei a frequentar a biblioteca e aí abriu-se um mundo de possibilidades e um mix de livros. Quem acompanha sabe, eu estou no encalço da Torre Negra e retomei a leitura de Bernard Cornwell, mas aí depois eu vou explicar um pouquinho o que é que eu de fato vou ler, porque não dá para ler tudo que a gente quer. E nas bibliotecas, as bibliotecas são paraísos, né? Então tem muita coisa boa, então você fica doidinha. Principalmente quando você se vê com a possibilidade de livros que você não tem acesso. Aí eu vou falar dos Abandonados e explicar o porquê. E aí tem livro de projeto, mas eu vou retomar sim e vou dar conta, porque eu sou dessas. Mas aí eu quero falar dos livros que eu abandonei. Do projeto, na verdade eu não abandonei, eu não os li para ler outros, mas eles estão na fila e lerei agora em maio. A sequência do projeto Lendo Agatha Christie, Não Sobrou Nenhum, esse livro muito comentado, então agora em maio eu vou ler, mas foi um livro de abril que eu deixei. Aí livro do projeto Lendo Clássicos, com o Clube de Literatura Clássica, CLC, Hamlet, eu já comecei inclusive, a bem da verdade eu já comecei os dois. Não, não sobrou nenhum, eu não comecei não. Mas Hamlet eu comecei, fiz inclusive sprint. Tô bem no início, mas pretendo ler essa peça desse príncipe dinamarquês e aí trazer o vídeo opinião resenha. Esse com certeza vai ter resenha. E abandonei Tabitha King porque, em Pequenas Realidades, porque tô com outras leituras. E para finalizar os Abandonados, a Longa Marcha de pseudônimo de King, né, Richard Beckman, que é um dos pesados, está bem adiantado e eu acredito que essa semana eu vou terminar a leitura dele. São esses 4 que eu deixei. Por que eu deixei? Porque voltei à biblioteca pública e aí quando eu vi a torre eu enlouqueci. Tô brincando, mas foi quase isso. Aí li o livro 1, li o livro 2. Aí eu vou falar sobre essas leituras que estão aqui no caderninho. Inclusive o livro 1, Pistoleiro. Ai, minha gente. Eu vou falar por ordem. Deixa eu falar de um livro que eu peguei na biblioteca pública, que se chama Território Lovecraft, do antigo Clube Intrínsecos, Contos.
de terror e horror. Não deu tempo de eu ler tudo, e aí deixei assim de mão, porque queria ler realmente A Torre e outros livros, e aí não daria tempo. Mas aí eu quero citar esse conto, o livro de Abdullah, que conta a história de uma herança que é dada a um trabalhador, e a um trabalhador dos resquícios da escravidão, né? Um homem preto. E aqui nesse conto a gente vai ver essa herança que ele recebe, que seria esse livro. Aí a gente vai ver maçonaria, Illuminati, esse grande livro, o porquê. E é um conto bem interessante, né? Eu não tive tempo de ler os outros, mas quem sabe num outro momento, quando eu tiver com menos demanda de leitura, eu retome esse livro especificamente para ler todos, porque, para quem não conhece, Território Lovecraft é de um autor, Matt Ruff, que é um autor, eu achei que ele é trans, me parece que ele é trans, e tem vários contos, né? Ele não é um livro de Lovecraft, é um livro que escreveu histórias contemporâneas baseadas nesse território, nesse universo de locais que envolve a obra de Lovecraft. Então eu quero deixar essa dica. E aí li O Pistoleiro, é o livro 1 da Torre Negra, e para quem não conhece, vai contar a história de Ronald, e ele que está no encalce da torre, e aí vai ter momentos muito interessantes quando ele se depara com o Homem de Preto. A gente vai ver uma cena de deserto, meio que uma figuração de western, e ele vai chegar num local e vai se envolver com uma mulher lá. E é muito interessante. Tem vários pontos nesse salão com essa protagonista. Vai ter o contato com o Jack, com a criança, que também vai trazer momentos muito dúbios para a nossa compreensão da leitura inicialmente, e depois, quando termina o livro, a gente entende porquê. Mas assim, super curti essa leitura. Vi que algumas pessoas que leram não gostaram tanto, acharam muito arrastado. Que Stephen King, ele é prolixo, né? E achei que dei 5, mas se eu pudesse eu daria 1000 para esse livro. Super recomendo. Tem Vida, Opinião, Resenha. Vou deixar linkado nos cards para que vocês acompanhem. Aí, além desse, eu li o segundo livro, que se chama A Escolha dos Três. É o volume 2 da Torre Negra. Lembrando que essa série são 7 mais um spin-off. E aqui foi um livro que eu gostei muito. Mas confesso que eu gostei mais do primeiro. Para mim, uma série é um livro único. Só que, claro, que os volumes a gente gosta mais de um e outro. Eu gostei muito do 2, mas confesso que o primeiro me chamou mais atenção por ser muito no mote do Ronald. E aqui no segundo a gente sai daquele cenário de deserto, vai para uma praia, um ambiente que me lembra talvez o Saara. Não tanto o Saara em si, porque é praia, né? Tem o mar. Mas a sequidão de um deserto, de dunas. E vai ter a questão de portas, que ele vai transitar entre escolhas de portas, e ele vai se deparar com os personagens. Uma mulher que tem dupla personalidade, que é muito importante para a obra. Um homem que é dependente e que vai ser super parceiro dele, vai ajudar nesse encalço. Lá a gente vai ver monstros como lagosticidades, que representam o período de vida para os personagens, mas também representa a sua sobrevivência, porque quando mortos e cozidos podem servir como alimento. Eu já gravei o vídeo Opinião, resenha da Escolha dos Três, e vou deixar também linkado nos cards. Eu acredito que quando eu sair com esse vídeo, já vou ter saído com a resenha 2, que já está programada para sair. Aí, além desses, eu quero citar outra leitura, que eu não estou com o livro aqui em mão, que seria Ayako. É um mangá, um calhamação, 700 páginas, de Osamu Tezuka, e é um mangá japonês super interessante, o traçado belíssimo, preto e branco. E aqui a gente já vê a história da Ayako, uma menina que veio nascida da família Teng, e essa família Teng começa com um dos filhos que foi para a guerra, Segunda Guerra, e ele volta, e quando ele volta, o pai não o acolhe muito bem,
e preferia que ele morresse como herói do que ele voltar como alguém que ajudou ali os opositores. E a história se baseia muito na vida da menina, ela criança até a fase adulta. E sobre esse nascimento da Ayako, paira um algo desonroso em relação à família, né? E aqui ele vai falar um pouco sobre a ocupação, do período de guerra, de países opositores que fizeram a ocupação, vai ter choque de gerações, eu anotei aqui, vai ter gangues, e até o desfecho final da história da Ayako. Eu penso que talvez o autor tenha usado essa protagonista e essa história desse nascimento, e como essa menina é criada, porque ela é criada isolada, escondida da comunidade, talvez algo que aconteceu muito com muitas crianças ou mulheres dentro de uma necessidade por causa de um nascimento desonroso, mas não só isso. Existem outros interesses em cima disso. Então eu super recomendo. Se você tiver acesso a esse super mangá que ela amassa, eu confesso que eu li as 700 e poucas páginas, mas não senti e achei que foi livrão, livrão, livrão. E aí eu vou falar agora do... Pronto, tudo que eu não estou em mãos já citei, não foi um mês de assistidos. E aí eu quero falar desse A Pista de Gelo, que é um livro curtinho, eu ganhei de um autor, o Ricardo Bernard, ele me deu alguns livros de presente ano passado, 3 livros, e esse foi o primeiro do Roberto Bolano. O Roberto Bolano é conhecido, mas chileno, autor chileno, mas eu nunca tinha lido nada dele. E é um livro bem interessante porque vai contar a história de Núria, uma patinadora, que ela se envolve com um homem, e sobre isto é uma narrativa tá ok, mas a gente vai ver que tem outros homens que se envolvem com a Núria, e tem um evento aqui de thriller mesmo, de um assassinato. Quando a gente lê a obra, a gente pensa que vai ser Núria que vai morrer, mas na verdade é outra mulher que faz parte da narrativa, uma idosa, e para as dúvidas sobre quem cometeu aquele crime. E quando a gente chega no final da história, a gente tem uma ideia de quem foi, mas é um final em aberto. Eu gravei trecho de livro para esse livro e super recomendo. Para nós brasileiros, vamos ler autores latinos, porque eu acho que fala muito de nós. E essa narrativa ela tem, ela não é linear no sentido temporal. Vou. Tá, obrigada. Obrigada. Desculpa a interrupção. E aí a Núria, ela conta a história entre presente e lembranças e passados, e é super lindo, super recomendo. Eu acho que eu avaliei com nota 5 no Scooby, não tenho certeza, mas deixo essa dica de leitura. E aí, com essa possibilidade de biblioteca, eu li Terra em Chamas, série volume 5 de uma série de 13. Eu tinha lido até o quarto, porque eu tenho um quarto em casa, mas o quinto eu não tinha lido. E para vocês se situarem, aqui conta a história de Utrecht, que é o nosso grande protagonista. Ele vai guerrear as batalhas de Alfredo. Tudo se situa na Essex, que é, na verdade, se a gente fosse olhar hoje, a Inglaterra, o Reino Unido atualmente. E aqui a gente vai ver, nessa história especificamente, 3 mulheres muito emblemáticas. A Gisela, sua esposa, Skade, que é uma bruxa, e a Tefalde, acho que se pronuncia mais ou menos assim, que é uma das filhas de Alfredo. E aqui a gente vai ver esse encalço de mais uma batalha que o Treite, ele envereda, muito por causa do desejo da filha de Alfredo, dele batalhar. E a gente vai ver toda aquela formação que tem nos livros dessa saga, né, de formação de batalha, de escudo, de barreiras. E eles vão no encalço dessa muralha, para um forte, para finalmente chegar nessa fortaleza. E nessa leitura a gente vai ver se eles conseguem realmente tomar essa fortaleza ou não. Eu achei as personagens bem desenvolvidas. A Gisela aqui, ela se despede da saga
e isso abala muito o nosso herói. É spoiler, mas acho que não tá ok falar sobre isso, não me julguem. E eu achei que a Gisele ia viver mais tempo, né, como esposa de Utrecht, mas não, aqui o Bernardino Corno decide eliminá-la e a Skade tem um papel importante nisso. Ela é uma bruxa muito de falar, mas eu senti falta, confesso, de alguma coisa mais assim fantasiosa, no quesito fantasia para narrativa, porque ela fala muito do seu poder, mas a gente não vê os encantamentos. E algo que eu achei contraditório foi narrativa, foi que em algum momento a Skade, ela toma a frente dessa frente de batalha, coisa que é inverossímil se a gente pensar numa mulher bruxa como articuladora de guerra. Vejo muito que é um mote assim para empoderamento contemporâneo que os autores fazem, né? e, a, e as adaptações para a tela fazem também. E a Ethelfeld, eu achei ela singela, mas significativa e emblemática. E no final, nas notas explicativas, Bernardo Corno traz essa homenagem a essa filha de Alfredo, mostrando a importância dela como uma mulher nobre, filha de um rei, e que ela teve também um papel importante na história, mas que ficou suprimida por ser mulher. Claro que os protagonistas, eles são ficcionais, como a Gisela, como a Skade, mas o autor ele encaixa dentro de uma realidade factual e traz personagens ficcionais para contar a narrativa dessa ficção histórica. E aí, li Maus, eu tinha tanta vontade de ler Maus, quando eu trabalhava em biblioteca eu nunca peguei. Aí depois que eu passei a ter canal, eu passei a ter vontade de ler Maus. Maus é livrão, eu avaliei acho 5, mas daria 1000 para esse livro. Eu acho que todo mundo conhece que é uma história de guerra, aqui especificamente do antissemitismo nos campos de concentração. E o traçado é belíssimo de Maus, e eu acho que vocês sabem, né? Os judeus são representados pelos ratinhos, os soldados alemães por gatos e alguns personagens são os porquinhos, que eu não lembro quais são o porquê desses porquinhos. Mas aqui a gente vai ver a história do pai de Art Spiegelman, quando ele, como quadrinista, ele pega relatos da vivência do seu pai na época de campo de concentração e transcreve para os quadrinhos. É um quadrinho super pesado, porque não tem lá muito, como é que eu posso dizer? Não tem muita suavidade na narrativa. Se é que a gente pode dizer que uma narrativa de guerra poderia ser suave. Mas livrão, super recomendo. Eu acho que ele tem outros quadrinhos que já foram publicados aqui no Brasil. Quem sabe em algum momento, dentro da possibilidade, eu não leia. E super recomendo. Eu, a bem da verdade, é que eu sempre recomendo tudo que leio. Mas se eu pudesse, eu recomendaria para vocês tudo. Lê A Torre Negra, lê essa saga de Bernard Cornwell, lê esse quadrinho Maus, lê o mangá Ayako, lê também A Picha no Gelo, que eu acho que é uma literatura super interessante. Um thriller fininho, mas que assim tem momentos muito interessantes, tem diálogos muito pertinentes e um plot final de explodir a cabeça. Então assim, super recomendo, quem quiser comentar, pode comentar, fica à vontade, fala sobre suas leituras. Eu confesso que eu não tenho tido maturidade para essa Sociedade da Torre. Mas aí eu preciso equilibrar os projetos, né, que eu tenho por trás no canal, junto com essa possibilidade de novos livros. Eu posso pegar 2 livros na Biblioteca Estadual, 3 livros na Biblioteca do Sistema S, Sesc. Então, eu já decidi que Bernardo Cornwell eu vou parar no 5º e vou em outro momento retomar. Vou dar sequência, eu já estou em mãos com o livro 3 de King, Tá Bom da Torre, e que são Terras Devastadas. E estou com alguns outros livros aqui em casa, que eu vou falar depois, nesse mês de maio de leitura. Então eu quero ler agora o livro 3 de King. Quero, depois que terminá-lo, pegar uma outra leitura dele, que eu sei que tem lá na biblioteca, como Olhos de Dragão, que é uma fantasia super importante para a série. Quero ver se eu leio o Buick 8, que tem lá, é um livro
considerado raro, que a gente não encontra nem na Amazon para vender. Quero equilibrar um pouco e retomar essas leituras que ficaram em stand-by, ler os livros mais ou menos que eu me programei para maio, que são poucos, para realmente demandar o que dá para demandar e deixar outras coisas para depois. Mas basicamente é isso. E, enfim, me ajude a chegar ao meu inscrito, compartilhando esse vídeo com alguém para que eu consiga mais um inscrito. Eu estou bem pertinho dessa meta e é meu desejo nesse 5º ano de canal chegar lá, tá bom? Obrigada, gratidão, até a próxima. Tchau, pessoal.